Olha, uma coisa é certa. A gente depende da agricultura para comer. Mas e se eu te contasse que existe um ingrediente secreto que impulsionou a produção de alimentos por décadas? Um ingrediente super poderoso, mas que esconde um custo que só agora a gente está começando a entender de verdade. Vamos pensar na seguinte situação. E se fosse possível fazer os animais crescerem mais rápido usando menos ração? Pois é, desde a Segunda Guerra Mundial, foi exatamente isso que a agropecuária conseguiu fazer com uma ferramenta que parecia revolucionária. E essa prática não mudou só as fazendas não, ela transformou a comida que chega na nossa mesa, permitindo uma produção em massa que a gente nunca tinha visto antes. Pois é, mas como dizem por aí, não existe almoço grátis, né? E se essa mesma ferramenta, que foi criada para fortalecer nossa produção de comida, estivesse, na verdade, enfraquecendo a nossa própria saúde? O que acontece é que existe uma conexão direta, quase invisível, que liga o bem-estar dos animais lá na fazenda com a eficácia dos remédios que a gente usa. E esse segredo está em algo que a gente já conhece bem, os antimicrobianos. Mas ó, aqui que está o pulo do gato. Eles não eram usados para curar bicho doente, não. Eram adicionados na ração de animais perfeitamente saudáveis com um único objetivo: fazer eles crescerem mais e mais rápido. E a lógica por trás disso à primeira vista parecia genial. Usar antimicrobianos significava o quê? Menos bactérias ruins e, claro, menos competição por nutrientes. O resultado, animais que absorviam muito mais energia da comida, cresciam mais rápido e para o produtor geravam mais lucro. Era tipo a fórmula do sucesso. Tá, mas como é que uma substância consegue fazer essa mágica toda? A resposta não é que o animal fica mais forte diretamente. O negócio é que esses compostos redesenham completamente o ecossistema que tem dentro dele, o intestino. Para a gente entender como um animal se mantém saudável, é preciso olhar para essa base. A saúde do intestino, o que os cientistas chamam de homeostase intestinal, é tipo uma dança super delicada entre três pilares: as bactérias boas da microbiota, as defesas do sistema imune e a barreira protetora da mucosa. Quando esses três estão em harmonia, o animal fica ótimo. Então, para a gente visualizar melhor, vamos pensar assim. O intestino normal é como uma floresta cheia de vida, super diversa. Quando entram os antimicrobianos, é como se uma equipe de demolição chegasse e limpasse uma boa parte dessa floresta. Com menos moradores ali competindo por comida, os nutrientes da ração ficam mais disponíveis para o animal. E aí, claro, ele cresce mais rápido. Uma solução eficaz? Sim, mas com um custo bem escondido. E é justamente esse custo que nos leva para o coração do problema, a tal da resistência antimicrobiana. Porque ao eliminar as bactérias mais fracas, a gente abre um espaço enorme para as mais fortes, as resistentes, sobreviverem e se multiplicarem. Essa jornada de uma superbactéria é um pouco assustadora. Começa lá na fazenda, onde o uso de antimicrobianos seleciona as bactérias mais parrudas. Elas podem contaminar a carne no abate, sobreviver se a comida não for bem preparada e, no fim da linha, infectar uma pessoa. E aí que mora o perigo. Quando essa pessoa precisa de tratamento, aquele mesmo antibiótico que foi usado lá na fazenda pode simplesmente não funcionar mais. Então o resumo da ópera é o seguinte: a ciência é muito clara nisso. Quanto mais a gente usa antimicrobianos, seja em pessoas ou em animais, mais pressão a gente cria para o surgimento de resistência. É uma consequência direta, quase inevitável da coisa. Ok, se o problema é todo interligado, não dá para ter uma solução que olhe só para uma parte, certo? É por isso que os especialistas do mundo todo adotaram uma nova abordagem, que ficou conhecida como saúde única. O conceito em si é simples, mas as implicações são gigantescas. A saúde humana, a saúde animal e a saúde do meio ambiente estão completamente conectadas. A ideia é que o que a gente faz em um setor, tipo usar antimicrobianos em animais, não fica preso ali. Essas substâncias e as bactérias resistentes viajam pela água, pelo solo e chegam até nós. Vira um ciclo, sabe? E para quebrar esse ciclo, a solução tem que ser integrada, agindo em todas essas frentes ao mesmo tempo. Mas calma, tem luz no fim do túnel. A ciência não ficou parada, muito pelo contrário. A gente está entrando numa nova era na produção animal. Uma era que busca alternativas bem mais inteligentes e sustentáveis. Vamos dar uma olhada nisso. A abordagem antiga era como usar uma marreta para consertar um relógio. A nova é ter uma caixa de ferramentas de precisão. Essa imagem aqui, mesmo parecendo complexa, mostra a variedade incrível de alternativas que a ciência está desenvolvendo. A grande virada de chave é essa. O objetivo não é mais sair matando todas as bactérias, e sim modular o ecossistema. É como se a gente passasse a ser um jardineiro do intestino, cultivando as espécies certas para criar um ambiente equilibrado e forte.
A primeira ferramenta são os fitogênicos. O nome é chique, mas a ideia é simples, usar o poder das plantas. Óleos essenciais de orégano, por exemplo, têm uma molécula chamada carvacrol que tem uma ação antimicrobiana super forte e ajuda a manter o equilíbrio do intestino de um jeito natural. Depois vem os probióticos. Aqui a ideia é super direta. Se o ecossistema do intestino está meio fraco, por que não mandar reforços? A gente adiciona bactérias do bem direto na ração para ajudar a competir com as ruins e fortalecer as defesas naturais do animal. E para fechar o trio, temos os prebióticos. Se os probióticos são os soldadinhos do bem, os prebióticos são tipo o combustível para essa tropa. São fibras especiais que nem a gente nem os animais conseguimos digerir, mas que servem de banquete para as bactérias boas, ajudando elas a se multiplicarem e a dominarem o ambiente do intestino. Certo. Fitogênicos, probióticos, prebióticos, o que tudo isso significa no final das contas? Significa que a gente está vendo uma mudança fundamental na maneira como a gente pensa sobre saúde e produção de alimentos. O grande aprendizado, a grande virada de chave, é uma mudança total de paradigma. A gente está saindo de uma mentalidade de controle, de guerra contra os micróbios, para uma mentalidade de cultivo. O objetivo agora é criar um ambiente interno tão saudável, tão resiliente, que os patógenos simplesmente não têm espaço para crescer. É uma abordagem muito mais sofisticada e, a longo prazo, muito mais sustentável.